Acompanhe mais esta edição do Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto. Seja bem-vindo ao nosso programa, que hoje vai tratar de empreendedorismo, de uma questão bastante importante, que é a inauguração de uma nova etapa na história da vida comercial de uma cidade como São José do Rio Preto. Uma cidade eminentemente comercial como Rio Preto ganha, neste próximo sábado, dia 26, um novo shopping center, o Shopping Center Iguatemi. E para conversar sobre isso e sobre aspectos que derivam dessa capacidade de empreender, né, dos lojistas que estão se instalando em Rio Preto, da empresa Iguatemi, que traz um grande empreendimento de grande porte, que é uma grife em matéria de shoppings no Brasil, né? Nós vamos ter uma hora para a gente conversar bastante sobre isso. Nós estamos recebendo aqui, com muita alegria, dois convidados muito especiais. O Charles Creu, vice-presidente de operações da Iguatemi, empresa de shopping center. Charles, muito obrigado pela sua presença em nosso programa de hoje. Seja bem-vindo, esteja à vontade. Temos bastante coisa para conversar, não é isso mesmo? Vai ser um grande prazer. E o Fernando Brandão, que é gerente-geral do Iguatemi São José do Rio Preto. Fernando, você já conhecia Rio Preto, já tinha estado por aqui. Até brinquei com o Fernando agora há pouco, perguntei se você já está acostumado com o nosso R retroflexo, esse R britânico aí. Já está, né, Fernando? Já, tranquilo. A cidade é muito boa. Primeiro, boa tarde e muito obrigado por ter convidado a gente para estar aqui. Imagina, o prazer é nosso. Nós estamos... A cidade toda vive um momento de justificada euforia pela presença de uma organização tão importante quanto o Iguatemi aqui, né? Cidade que já tem 4 ou 5 organizações, shopping centers, né? Recebe agora um das maiores grifes do Brasil nessa área. Eu queria que o Charles falasse exatamente sobre isso. O que é o Grupo Iguatemi Shoppings no Brasil hoje e o que é que ele está pretendendo fazer aqui em Rio Preto, o Charles? Eu acho que a expectativa, a alegria é da nossa parte, do Grupo Iguatemi, de entrar numa região como a de São José do Rio Preto, que é uma líder regional de grande importância do ponto de vista social e econômico. Respondendo a sua pergunta, o Grupo Iguatemi já atua hoje em 17 cidades brasileiras, com 17 empreendimentos, e procura exatamente locais que tenham uma base social em termos de demografia, renda, educação, que possa receber um empreendimento do porte de um shopping center tocado pela rede Iguatemi. Tá, o Iguatemi está presente, por exemplo, na capital São Paulo há muitos anos, né? Talvez, se eu estiver enganado, me corrija. Talvez tenha sido um dos primeiros shopping centers de São Paulo, né? Você está muito bem informado. Na verdade, o Shopping Center Iguatemi foi o primeiro shopping da América Latina abaixo da fronteira dos Estados Unidos, literalmente da América Latina, em 66. Puxa vida, já temos aí quase 50 anos, né? Quase 47 anos, indo daqui a pouco para 50 anos. 50 anos. Exatamente. Realmente é um indicador de pioneirismo, né? E isso o transforma numa das principais organizações hoje nessa área no Brasil, não é isso, Thiago? Com certeza. É uma das principais empresas do que a gente chama de full service da área de shopping centers. A Iguatemi atua desde a escolha de terrenos, a participação no processo de construção, na parte de engenharia, arquitetura, paisagismo, em toda a etapa de comercialização junto aos seus lojistas e, evidentemente, após a inauguração do empreendimento, na tocada, na operação do empreendimento. Portanto, ela vai de A a Z no processo de gestão de shopping centers. Isso é importante, sobretudo para um início, né? Para um momento de tomada de decisões, no caso dos lojistas, alguns deles novos nessa experiência, não é isso? Então, essa experiência, essa tocada inicial que você disse, joga a bola para frente. O objetivo acaba sendo esse mesmo, não é isso? Jogar a bola para frente e tentar escolher a bola certa e os jogadores certos, porque a própria escolha do time de lojistas é importante para o colegiado. Um shopping center é um mercado, na concepção original da palavra, é um mercado. É a congregação de operadores comerciais debaixo de um guarda-chuva. Portanto, a escolha desses jogadores também é de grande importância. Se você escolher um time com peças ou jogadores que não façam sentido, a força do mercado como um todo também pode fazer menos sentido. Mesmo porque, Charles, a expectativa do público consumidor ao frequentar um shopping center vai além de procurar produtos e ofertas, né? Ele também busca lazer, também busca entretenimento, diversão. Tudo isso faz parte desse grande esforço. Com certeza, a grande estrela de um shopping center é o lojista.
não importa a área de atuação dele, seja ela de moda feminina, de acessórios, de lazer, de alimentação, ele, operador, é a grande verdade de um shopping center. O shopping center tem a atribuição de organizar esse grupo de operadores e assegurar que as áreas comuns estejam impecáveis, etc. Mas a grande atração para o consumidor é ir ver a loja, ir ver o restaurante e frequentar o cinema. Ela é a grande estrela. Sem dúvida. Vamos conversar aqui com o Fernando Brandão, gerente-geral do Iguatemi Rio Preto. Fernando, e aí, quais as grandes atrações, além dessa ao qual o Charles se referiu agora, sobre a importância da ação do lojista nesse processo todo, mas o que é que o consumidor vai encontrar chegando lá? Em matéria de cinema, restaurante, marcas que não tinha ainda, não funcionavam ainda em Rio Preto. Fala um pouco sobre tudo isso, Fernando. Eu acho que a gente tem que separar em dois grandes aspectos. Primeiro é o aspecto do próprio equipamento do Iguatemi, que por ele só já é um diferencial. É um projeto arquitetônico fantástico, muita luminosidade, muita luz natural. Ele parte de uma figueira que já tinha no terreno, é uma árvore centenária. Que foi mantida, claro, né? Foi mantida, foi cuidada e tem todo um tratamento especial para ela. Dali o shopping nasce com todas as suas vedetes, que são os lojistas. E vem lojas novas no mercado. Vem restaurante como o Outback, que acho que todo mundo conhece, é sensacional. A Tok Stock, que eu acho que é uma das lojas hoje no Brasil mais inovadoras. Ela lança cerca de 8 produtos por dia. É inovadora, é um negócio muito bacana. Atua na área de decoração de móveis. A gente tem a Oficial Academia, que é uma academia local, mas tem um projeto super arrojado. Tem uma piscina semiolímpica dentro da academia, uma academia que eu não vi ainda fora da São Paulo, da cidade de São Paulo, uma academia no mesmo nível que ele está montando ali. Tem o Empório Santa Terezinha, que é uma operação também super descontraída, super bacana, para você fazer uma refeição num ambiente diferenciado, tomar uma cerveja, comer uma porção muito bem preparada ali, também é muito legal. O Starbucks vem junto com a gente nessa área, junto com a Figueira, criando um ambiente diferenciado. Temos a Zara, que é uma loja de moda internacional, espanhola também, acho que super conhecida, foi super comentada nas pesquisas que a gente fez inicialmente. O Cinépolis, que hoje é considerado a melhor rede de cinemas no Brasil, é uma marca também internacional que vem para o Brasil. Mexicana, se não me engano. Mexicana, origem mexicana, com salas. Aqui a gente parte com 7 salas, sendo uma sala em formato stadium para quase 500 lugares. Muito bacana. Tem 2 salas VIPs com serviço na própria sala, cadeiras muito largas, reclináveis. E uma sala IMAX com uma tela gigantesca e som espetacular. São inovações muito bacanas na parte de cinemas, né? Sem dúvida. Todas as salas preparadas para receber filmes 3D, projeção digital, altíssima qualidade. Não é qualquer cinema que está vindo para cá. Sem dúvida. Ainda tem as outras marcas de moda que são muito desejadas, como a Osklen, Dudalina, Track and Field. A John abre a primeira loja aqui em Rio Preto também. São marcas muito bacanas. São quase 26 ou 27 lojas inéditas que entram na região através do Shopping Iguatemi. Puxa, 26 ou 27 é bastante. 26, e o ineditismo, ele tem por si uma força de atração muito grande, não é? Além dos outros grandes nomes que operam na cidade ou da cidade ou na região. Mas você agrega 26 novidades, o que dá um brilho especial. Sem dúvida. Charles, você já falou aí sobre, claro, as razões que trouxeram o Iguatemi, a organização, para uma cidade como São José do Rio Preto, uma cidade hoje de 400, 500 mil habitantes, mas polo de uma região que deve somar aí 2 milhões, 3 milhões de habitantes, talvez eu não esteja tão errado falando assim, né? Nós estamos falando de um polo que abrange, inclusive, outros estados, né? Cidades do Mato Grosso, de Minas Gerais. Quer dizer, tudo isso deve ter ajudado a convencer uma organização como o Iguatemi a se localizar numa cidade como Rio Preto e a fazer grandes investimentos para isso.
Qual foi o volume do investimento realizado para a implantação desse shopping? Essa é uma pergunta interessante e as pessoas normalmente não entendem muito bem essa questão. Para esclarecer, o investimento apenas na estrutura do shopping center, nas áreas comuns, no preparo da estrutura para receber as lojas, foi na ordem de 292 milhões. O complemento desse valor, que é muito grande, muito expressivo, está associado ao investimento de cada lojista. Imagina o investimento necessário de uma empresa de cinemas, de colocar, como falou o Fernando, a estrutura stadium, as cadeiras especiais, telas, equipamentos. 292 milhões apenas para preparar para a chegada de cada operador, fazer aí sim o seu próprio investimento. Eu estimaria que um shopping desse, no Frigir dos Ovos, deve representar algo como 650 milhões, mais ou menos, sem muito exagero. Montar um restaurante, toda a parte de cozinha, toda a parte da parte social, são investimentos de grande porte. Eu mencionei cinema, investimento de enorme porte. Portanto, você fala de investimento que chega à cidade na ordem de 600, 650 milhões. O nosso, de fato, 292, a gente conhece esse número. O resto é uma estimativa, eu diria, razoavelmente acertada. Puxa vida, eu diria que é um investimento padrão FIFA, né, para comparar com alguma coisa de investimentos na construção de estádios aí para a Copa do Mundo. Né? Tem girado em torno disso, 600 milhões, coisa assim. É verdade. E eu arriscaria dizer que a montagem de um shopping center é muitíssimo mais complexa do que a montagem de um estádio. Eu imagino que sim, sem dúvida. Fernando, no shopping aqui, quer dizer, você já deve conhecer, imagino que sim, já deve ter passado pelos seus concorrentes, pelos outros shoppings que existem, que operam aqui em Rio Preto. Como é que você posiciona essa concorrência? Como é que você vê isso? O que você acha que vai acontecer no mercado rio-pretense, nessa área, a partir de agora? Eu não gostaria de falar dos concorrentes, e sim do Iguatemi. Claro. Como você próprio disse, as nossas pesquisas desde o começo apontam o mercado de Rio Preto muito forte. E quando a gente fala de mercado de Rio Preto, a gente não fala só da cidade. A gente fala dessa macro-região que Rio Preto tem a força quase de uma capital regional. Então ela vai até o Triângulo Mineiro, pega o sul de Goiás, parte do Mato Grosso do Sul, um pedacinho ali do sul do Mato Grosso. E isso tudo está associado a essa força que a cidade tem. Então a gente entende e acredita que a cidade já tem esse viés de atrair as pessoas para cá. E isso é muito forte. E o mercado aqui comporta um crescimento ainda muito grande. É uma cidade que mostra isso, os números da cidade mostram isso. Então, quando você analisa inadimplência na cidade, ela está muito melhor do que o resto do país. São índices bem comportados, né, vamos dizer assim. São índices muito bem estáveis e com o indicador mostrando de forma muito positiva. Crescimento econômico, as crises que abalaram o Brasil, que abalaram mundialmente, quando você olha o mercado, a economia local, você vê que aqui não se abalou. Isso acontece num mercado que tem uma força de crescimento consistente. É uma cidade que tem um atrativo muito forte. Então eu acho que tem um mercado para crescimento muito grande. E isso eu acho que está muito bem alinhado com o nosso planejamento de longo prazo. Aí o Charles pode complementar da nossa expansão e do nosso complexo que está nascendo agora. Pois é, Charles, exatamente. Emendando essa pergunta aí, essa questão, está chegando na hora certa, provavelmente, né? Muito tempo depois de estar inaugurado, por exemplo, em Campinas, mais de 25 anos, né? Ribeirão Preto, que é uma cidade maior que Rio Preto, mas muito próximo do jeitão de cidades, né? Foi inaugurado muito recentemente, se não me engano, há um ano, 2 anos. Não, nem por volta de outubro de 2013. Muito em cima. É isso aí. Então, quer dizer, eu queria complementar a colocação do Fernando na seguinte linha. Um shopping center é um investimento de longo prazo. Ele não é um investimento de um mês, de uma temporada, de um semestre, de um ano. A Iguatemi escolhe Rio Preto olhando 10, 20, 30, 40 anos para frente. Os nossos shopping centers já existem. O primeiro, como a gente comentou há pouco, há 47 anos. Temos shoppings de 45, de 40, de 30, de 20, de 10. Um shopping center é um investimento de longo prazo. E para isso você escolhe os locais, as cidades que têm uma perspectiva de longo prazo.
A Iguatemi não investiu para 2014, ou para 2015, ou para 2016. Ela investe e vai ficar com esse empreendimento por 40, 50, 60, 70, 80 anos. Provavelmente nós já não estaremos mais aqui, a natureza desses investimentos, desses empreendimentos. É isso mesmo, né? Com isso, o que o Fernando comentou faz todo sentido. A força econômica, a força social que eu havia comentado, né? A força de polo de região, a convergência, o natural crescimento de uma população na esfera local e regional, isso tudo fomenta, portanto, e é combustível para o crescimento da atividade de um shopping center. Sem dúvida. Nós temos muito assunto a conversar ainda, mas vou pedir licença para vocês para um rápido intervalo do nosso programa e a gente volta daqui a pouquinho com o segundo tempo do Opinião Cidade. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade, discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade, prestamos serviço, ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas, de olho em Rio Preto, informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. Participe da campanha do agasalho do Fundo Social de Solidariedade de São José do Rio Preto. Dê alegria a quem precise. Doe o seu calor. Contamos com você. Estamos de volta com Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto, hoje conversando sobre a inauguração do Shopping Iguatemi, que acontece neste sábado, dia 26, a partir das 14 horas, o Fernando estava informando, né, que a entrada permitida para o público será a partir das 14 horas, né? Normalmente no sábado esse não é o horário de funcionamento das lojas, etc. Sempre começa mais cedo, é isso mesmo? Como é que vai ser o horário do shopping? É isso, a gente vai abrir a porta ao público às 14 horas, e isso é feito para dar oportunidade para o lojista testar o seu equipamento, fazer aquele último cheque, a última arrumação, para não ter nenhum problema. Na última hora mesmo, né? Não tem, isso é Muitos lojistas já estão fazendo esses testes. Então, mas para ter certeza que tudo vai funcionar direitinho para o cliente final, a gente abre às 14 horas. Perfeito. E depois os horários normais de funcionamento são os de shopping centers? Segue o horário normal de funcionamento no shopping center. Das 10 às 10? Exatamente. Semana, mesmo? Aos domingos funciona também, claro. Como é que vai ser de vocês a operação com relação ao estacionamento? Aqui em Rio Preto, os outros shoppings não cobram estacionamento. O Iguatemi vai cobrar? Como é que funciona isso? Não, vai ser gratuito. O estacionamento do Iguatemi é gratuito. A gente conta com mais de 1.800 vagas, sendo 510 delas cobertas. Além disso, a gente tem 2 bolsões de estacionamento com aparatos que fazem um sombreamento para os carros, o que é muito importante aqui na cidade de Rio Preto. Sem dúvida, já deu para perceber isso. Já. Né? 40 graus é inverno por aqui. Né? Que bacana. E com quantas lojas, de todas as previstas, o shopping entra em funcionamento? Eu pergunto isso porque eu sempre imagino que no início de uma operação haja aqueles atrasos ou aqueles adiamentos propositais, enfim, como é que vai ser isso? Bom, hoje a gente está com 90% do nosso ABL, da nossa área bruta locável, já comercializada.
E cerca de 80% dessa área bruta deve inaugurar junto com a gente nesse processo que a gente está fazendo de soft opening. Então a gente inaugura o shopping dia 26, todos os dias, todas as semanas, a gente sempre tem uma novidade para contar. Aí começa o sequenciamento de novas operações. Tá, vocês vão começar, Fernando, em cima do Dia das Mães, que talvez seja uma das datas economicamente mais importantes do ano para os lojistas dessa área, né? Já tem alguma coisa prevista para esse começo do shopping? Tem uma surpresa. Como com essa surpresa a gente guarda para contar no momento mais oportuno. Tá certo. É porque o Dia das Mães, segundo domingo de maio, é logo depois da inauguração. Nós vamos estar realmente em cima. Né? Tá certo. Charles, e a economia brasileira hoje? Como é que está reagindo? Como é que o Grupo Iguatemi enxerga esse momento da economia brasileira? Para alguns economistas, momentos de incerteza, momentos que entrecruzam a perspectiva de uma eleição presidencial daqui a alguns meses. Diante disso, o que é investir, fazer um investimento desse, lançar um novo empreendimento desse nesse momento? Como é que o Shopping Iguatemi lê a economia brasileira hoje? Eu mencionei há pouco que um shopping center é investimento de longo prazo. Da concepção de uma ideia até a inauguração de um shopping, você normalmente pode passar, se tudo correr direito, dentro do prazo, entre 5 e 6 anos, da escolha de um terreno até a abertura da porta de um shopping center. E depois eu mencionei que esses bichos, esses grandes bichos, eles têm uma vida muitíssimo longa. O que ocorre é o seguinte, o shopping, ele navega todas as etapas, os ciclos econômicos de um país, não importa qual país. Um momento melhor, um momento médio, um momento menos bom. Existem sempre momentos melhores e não tão melhores, né? Se você falar da Turquia, da Rússia, da Alemanha, dos Estados Unidos ou do Brasil, um shopping center atravessa desde o seu momento de concepção ao nascimento, ao pós-nascimento, ele transita por todas as etapas econômicas. Assim, sendo objetivo na resposta, não se investe num shopping center olhando um momento particular econômico. Porque se for um momento de bonança, você pode estar fazendo um grande erro. Se for um momento difícil, economicamente falando, você também pode estar incorrendo num grande erro. Há que se ver uma perspectiva de longo prazo de uma região, de um país. A outra parte da resposta tem a ver com a conjuntura macroeconômica. Só me resta dizer em nome da Iguatemi que a gente torce para que a gente tenha os caminhos da infra indo na direção certa. E aí, uma pessoa jurídica como a Iguatemi ou uma pessoa física como qualquer um de nós, torce muito para que as questões ligadas à energia, sejam as de petróleo e todas as derivadas, ou de energia elétrica, enfim, que elas tenham estabilidade, que é uma expressão-chave para a tocada de um shopping center. Estabilidade. Isso. Não é? Acho que esses são pontos importantes. Portanto, longo prazo é fundamental para esse tipo de investimento. Todas as questões de infra que afetam uma população e aos negócios também são muito relevantes para a atividade. E nós brasileiros, de certa forma, já estamos nos habituando com esse gosto pela estabilidade, né? O Brasil já tem caminhado bem com essa preocupação e tomara que realmente seja assim mesmo, né? Que essa questão da infraestrutura seja olhada com atenção daqui para frente e para sempre, né? Porque também não se fazem portos, aeroportos, etc., pensando em 2, 3 anos, mas pensando em décadas. Exatamente, acho que você falou muito bem. Todos nós tomamos gosto, a sua expressão, pela estabilidade. Inflação é algo que a geração atual, as duas gerações atuais, já não sabem muito bem o que é inflação. Ainda bem, graças né? a Deus. Graças a Deus. E que continue assim. E todos os outros elementos de estabilidade são extremamente bem-vindos para uma população. Então, a torcida é que sigamos esses bons caminhos que a gente navegou nos últimos tempos. Agora, é claro que dificuldades conjunturais, às vezes setoriais, sempre existem, né? Se operar um negócio desse tamanho, está sujeito a essas turbulências aí, ciclos, é verdade, sem dúvida nenhuma. Um dos problemas que, não sei se a palavra problema seria o ideal, mas que a localização do Iguatemi em Rio Preto já chama atenção, é uma questão de infraestrutura, de rodovia. A BR-153, que é uma rodovia que corta o perímetro urbano de Rio Preto,
Aliás, talvez seja uma das explicações, ele não pode reclamar muito da BR, porque talvez seja uma das explicações do grande desenvolvimento dessa cidade nos últimos anos, né? E o próprio Iguatemi está se instalando ali não por acaso, porque é uma artéria importante de ligação para a região. Mas as pessoas já começam a dizer que tem que fazer uma obra ali, tem que fazer acesso, tem que fazer isso. Não sei se o Charles ou o Fernando podem responder sobre isso. O que é que está sendo feito, o que é que vai se fazer definitivamente ali para o acesso do Shopping Iguatemi? Eu vou preferir que o Fernando, que está intimamente ligado com os assuntos, responda certamente de forma melhor. A gente fez as contrapartidas com a Prefeitura, a gente fez a duplicação da Avenida Juscelino Kubitschek, fez a rotatória de interligação da Juscelino Kubitschek com a própria BR-153, construiu a rua marginal que dá volta no terreno e traz o cliente de volta para a Avenida Juscelino Kubitschek. Todas essas obras de contrapartida elas foram realizadas e já estão 100% ok. Além de ajudar na obra de drenagem da calha da Avenida Juscelino Kubitschek, que dá na Baía de Bacite. Ou seja, as contrapartidas associadas ao processo de obra já estão todos concluídos. Sim. Estão todos perfeitamente concluídos, já estão prontinhos, em operação. Quer dizer, amanhã depois, quando a rodovia for duplicada, parece que vai ser, né? Tomara que seja. Essas obras vão ser aproveitadas, toda essa estrutura vai se encaixar nessa... Toda ela vai ser aproveitada. Que bacana. Nós temos um projeto bastante interessante que é criar as marginais e o retorno em nível naquela região do shopping. Então é uma obra que envolve ali mais de 500 metros da rodovia e que vai favorecer muito. É uma melhoria que o Iguatemi viu, está fazendo um investimento bastante relevante ali, que é uma iniciativa do Iguatemi e que contou com a parceria da Prefeitura e dos outros órgãos. Então a gente já partiu essa obra e em breve ela já deve estar concluída. Ela está nos trâmites normais dela. Fernando, e acaba sendo um legado para a cidade, né? Que o Iguatemi já está deixando aí antes de inaugurar, é isso mesmo? É um legado para nós, porque o Iguatemi, como o Charles falou, ele não é só um centro de compras. Ele é integrado na cidade. Ele faz parte da cidade agora. Todo o projeto ele veio para ser integrado. O projeto total ali é um complexo bastante interessante. Ele tem as torres comerciais, ele tem um hotel, ele tem torres residenciais, todos eles integrados no próprio shopping. Esse é um grande master plan para ser executado daqui a alguns anos, é isso? Não, já começou a ser executado. Ele começou a ser executado. Essa é a primeira etapa dessa concretização. Então, a partir de maio agora começa a construção da torre comercial, que já foi lançada. Esse mês passado teve o lançamento das torres residenciais e logo em breve deve ter o lançamento do hotel. Então a gente continua nesse processo de crescimento do empreendimento. Ele é um complexo bastante forte, bastante grande. E como você disse, não é um legado só para a cidade, é para a região. Ele vem fortalecer muito essa parte da cidade e vai agregar toda a região ali com esse centro que a gente está criando. Eu perguntei agora há pouco aqui para o Fernando sobre uma campanha inicial que imagino que vai acontecer já nas próximas semanas, nos próximos dias, por causa do Dia das Mães. Ele não quis dizer não, ele está dizendo que é uma surpresa, então vamos reservar essa surpresa você vai ter que divulgar daqui a alguns dias já, né, Fernando? Não há dúvida disso. Mas eu queria perguntar exatamente isso, quer dizer, como é que o shopping vai funcionar nessas ocasiões, nesses eventos como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, enfim. E no que ele vai diferenciar dos outros shoppings existentes, não vou falar só de Rio Preto não, mas dos outros shoppings de uma maneira geral, como é que o Iguatemi costuma trabalhar para potencializar momentos como esses, como é o caso do Dia das Mães. Eu não quero que você diga qual é a surpresa que você está... Eu acho que uma coisa que o Iguatemi tem e que é muito bacana são os eventos que o Iguatemi promove. Isso é um grande diferencial do Iguatemi. E o Iguatemi é inovador pela sua própria característica e como ele se moldou nessa história de shopping center de 40 e tantos anos. Ele sempre foi inovador. Primeiro shopping, primeiro serviço de valet em shopping. E aí eu acho que a lista pode seguir aí por mais de 40, 50 itens. O que a gente traz na essência do Iguatemi é esse lado cultural muito forte e, sem sombra de dúvida, essa parte de trazer inovação para dentro do shopping. Então,
espere da gente muitos eventos, muita inovação, muita coisa diferenciada do que a gente costuma ver, não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. É um shopping que é uma empresa de shoppings que tem esse DNA nela. Charles e Fernando, conhecendo outras operações do Iguatemi, a gente nota que os shoppings se tornaram realmente grandes centros de evento, né? De eventos. Sempre tem alguma coisa acontecendo nesses shoppings durante todos os dias do ano, não é isso? Nós enxergamos o shopping center como um centro de convívio. Ele hoje não é mais apenas um centro de compras. Ele é um centro de compras, mas ele é um centro de convívio. Ele é um centro de congregação social, as pessoas se encontram. Ele é um centro de encontro comunitário, ele é um centro de lazer, ele é um centro de compras. Tanto que você falava agora há pouco sobre o complexo. Esse é um complexo que vai contar com torres residenciais, conforme mencionado pelo Fernando. Então você mora, você trabalha, são 2 torres comerciais, tem a parte de hotel, que tem a parte de hospedagem, de eventos e tal, então você é um morador transeunte, temporário. A parte do centro de compras, com eventos incessantes o tempo todo. Nós temos shoppings com hospitais dentro. Hospitais de tratamento, hospitais de estética, não hospitais de traumas clássicos, mas temos os shoppings com hospitais. Academias de esporte já são algo corrente em nossos shopping centers. E tem tudo a ver com saúde também. Muito mais apenas do que um centro de compras. Spas e etc. Isso torna esse centro de compras muito mais eclético. Ele faz com que as pessoas visitem esses centros com muitíssimo mais frequência do que no passado, quando alguém ia para comprar uma camiseta, um vestido, um acessório apenas. Observando assim as marcas que você citou agora há pouco, que vão estar presentes aí no shopping, a gente nota que algumas delas são grifes muito fortes, né? Todas elas, não há dúvida nenhuma. De certa forma, algumas que pretendem um público mais elitizado ou não. Diante disso, que público o Iguatemi pretende atender em Rio Preto? Fernando e Charles, fiquem à vontade para responder sobre isso. Legal. O público do Iguatemi, esse shopping do Iguatemi, ele vem para Rio Preto para se integrar à característica da cidade, de ser regional. Quando você fala que você quer ser regional, você precisa entender a região. E essa região, esse entendimento começou lá atrás, quando a gente fez as pesquisas quantitativas e qualitativas. E essas marcas, não foi o Iguatemi que falou, vou levar para Rio Preto. Foram as marcas que a população de Rio Preto pediu. E isso a gente ouviu. Público da classe A, classe B e classe C. Então a gente trouxe essas marcas. Tem marcas muito bacanas, marcas consideradas elitistas, da mesma forma tem marcas mais democráticas, que também apareceram nas pesquisas. E também foi uma solicitação do público trazer para Rio Preto. Então ele é um shopping de grande porte, que vem para Rio Preto para atender a cidade de Rio Preto. Ele vai atender a característica da cidade. Quando você olhar a pirâmide da cidade, você vai olhar a pirâmide de Rio Preto. Ele é um shopping que nasce para ser integrado à cidade. Que bacana, né? Essa pesquisa é sempre uma avenida de mão dupla, né? Quer dizer, você sem sombra de dúvida. Dá informação, traz informação, é bacana isso, né, Charles? Você tem que atender os anseios, as vontades da população que vai receber um shopping center. Não adianta você querer vender casaco de pele, não vai dar porque certo. Você não está num ambiente de frio. É completamente equivocado. Claro que eu fui para um extremo de um exemplo, mas a essência é essa mesma. Sim. Se essa sua população não quer comprar melancias, não tem não faz o menor sentido levar uma loja que venda melancias. Então, há que se checar as vontades, os desejos da população e introduzir coisas que a gente sabe que funcionam em qualquer parte, que tem um apelo, salpicar com ineditismo, novidades, e aí sim você tem um mix bastante interessante. Então esse é o posicionamento do Iguatemi, quer dizer, atender todo mundo. Isso. Sim. A ideia é shopping desse porte, com quase 44 mil metros de área bruta locável, ele é um shopping de natureza regional, ele é grande, ele tem um apelo que pega toda a região, além da própria cidade de Rio Preto. Sendo assim,
ele tem que ter uma abrangência que atenda a todos os gostos, todos os públicos. Deixa eu te fazer outra pergunta. Como é que foi o posicionamento do Iguatemi em relação a parceiros locais? Por exemplo, eu soube que existem investidores que estão associados ao próprio empreendimento, né? Proprietários de área, etc. Isso funciona assim mesmo? Quer dizer, se associou com grupos locais para ter também um pouco desse sabor regional aí que vocês estão dizendo? A Iguatemi tem por filosofia sempre se associar com grupos locais, empreendedores locais, não importa onde ela pense em abrir um shopping center. Faz todo sentido do mundo. Você já tem uma integração com a população local, as relações já estão estabelecidas, o conhecimento de como as coisas funcionam, as questões mercadológicas, faz todo sentido do mundo, além de você catalisar a relação de investimento do local com o capital, vamos dizer, nacional. É muito bom. Sem dúvida. Pois não, fica à vontade. Complementando a informação que o Charles deu, isso volta para o mix do shopping também. Hoje o mix do shopping ele é composto por mais de 20% de marcas locais. Isso foi um cuidado que o Iguatemi teve com relação à característica da cidade, com característica do local onde ela está se inserindo. E, de novo, é o estudo desde o começo, de forma muito bem pensada, muito bem planejada, para integrar tudo a essa cidade. Desde a arquitetura básica do shopping até a decisão das pequenas lojas, pequenas operações. Então tem uma grande porcentagem de marcas locais ali. Tem um certo sabor de Rio Preto ali, pelos corredores do Iguatemi. Tem. Isso é muito importante, sem dúvida nenhuma. Bom, agora a pergunta que eu acho que pode ser, querendo fora de tempo, me antecipando um pouco, mas já perguntar para você quando é que vai ser a próxima expansão do shopping. Claro que vocês não têm essa resposta ainda, assim, dessa maneira, mas eu imagino que uma organização como essa já pense nisso, né? Como se trata de um empreendimento para longo prazo, vocês imaginam de quanto em quanto tempo será possível e necessário fazer ampliações. Isso passa já pela cabeça de vocês? Vocês já acordam pensando nisso antes da inauguração? É uma excelente pergunta, já acorda antes de começar, não é? O projeto, antes mesmo de cravar a primeira estaca no terreno, ele já nasceu pensando na sua plenitude. O Iguatemi Rio Preto já foi concebido para trabalhar em 3 etapas. A primeira e maior, com 44 mil metros de área alocável. E depois ele tem previsto já 2 etapas de expansão no seu projeto, na sua concepção, em todo o processo de engenharia. Tudo racional de layout e tudo mais. Objetivamente, quando isso ocorre, aí essa resposta a gente não tem, porque depende da evolução do mercado. Claro. Como o mercado reage mais rapidamente, um pouco menos rapidamente, lembrando que isso aqui é um investimento de longo prazo. Será que em 5 anos já vai ter maturidade plena, aproveitamento pleno da estrutura oferecida? Será que ele começa a ficar pequeno? Esse é o momento em que você já começa a trabalhar a segunda etapa, que já está desenhada, já está na prateleira, já está pronto, e a terceira etapa também. Acho que a resposta, portanto, depende do vigor, do aproveitamento, do vigor da atividade de compra da comunidade local. Isso vai ser um papel, por exemplo, do Fernando, ficar com o estetoscópio ali, escutando esse pulso o tempo todo, né? Com certeza. Sem dúvida. Com certeza. Então, sem dúvida, antes de começar o projeto já se sabia para onde iríamos. O projeto já é pensado dessa forma. Charles, o modelo shopping center no Brasil, já nos disse aí, já estamos aí com 50 anos, né? 50 anos, 47 quase 50 anos, né? Do Shopping Iguatemi São Paulo, primeiro da América Latina. É um modelo mais do que consagrado no Brasil, né? Tanto é que cidades de porte médio já tem vários shopping centers, etc. Isso continua, essa história continua, esse modelo continua no Brasil, essa é a sua opinião? Eu tenho certeza. Essa certeza não é pessoal, é institucional. O Brasil já tem algo como 500, 550 shopping centers de porte regional, o que é muito bacana. Ele já começa a entrar no grupo dos países com o maior volume de shopping centers do mundo. No entanto, a densidade, o aproveitamento de metros quadrados por população ainda é muito, muito, muito baixo.
no âmbito do Brasil. O que quer dizer que o Brasil ainda tem muita possibilidade de evolução da atividade de shopping center. A gente costuma dizer no interior que tem muita lenha para queimar, né? Tem muita lenha para queimar. Então, o Brasil oferece enorme potencial ainda para crescimento desta atividade. E mesmo em países de hábitos de consumo mais avançados, vamos citar, por exemplo, os Estados Unidos, ainda existe uma tendência de crescimento desse modelo. Já existe, mas já sem a mesma força, porque já há uma penetração bastante importante. Eles começaram antes na atividade e já tem um volume muito maior de shopping centers e de oferta de metros quadrados comerciais por cidadão. Tem ainda sim, mas a oportunidade é menor do que o Brasil oferece. Fernando, de um modo geral, parece que a instituição shopping center, como eu disse de um modo geral, ela começa a desmistificar algumas coisas que o público tinha antes em relação a isso. Por exemplo, shopping era caro. Hoje parece que não, que existem alternativas para várias categorias de consumo. É assim mesmo que você vê, o shopping hoje já não é uma coisa inatingível para toda a população. Acho que essa resposta, de certa forma, até você já disse agora há pouco, porque, na verdade, todo mundo frequenta o shopping center, né? O shopping ele passou a ser o que era o calçadão de antigamente. O shopping ele cria esse ambiente climatizado, esse ambiente gostoso de você passear, e as pessoas vão. E hoje não existe mais aquele consumidor que faz a compra de olho fechado. O consumidor conhece, ele tem acesso às informações. Ele sabe ir numa loja, ele sabe ir na outra loja, ele sabe pesquisar na internet, ele sabe fazer essa comparação. E o consumidor ele toma a decisão de consumo dele pelo lugar que ele vai e se sente mais confortável. Para o lugar que dá para ele essa opção dele comprar. E ele enxerga valor aonde ele se sente bem. Então ele toma essa decisão de trocar os ambientes não tão agradáveis para ele por ambientes mais agradáveis de forma natural. Então esse é um caminho natural que acontece. Essa percepção de shopping ser algo caro, ser algo inatingível, eu acho que isso já passou. Não existe mais essa visão. Hoje a percepção do cliente é justamente nesse sentido. Eu vou para onde eu me sinto mais confortável, onde eu tenho essa sensação de estar num lugar bacana, passeando, num lugar agradável. Os desafios do lojista de shopping também devem incluir, por exemplo, novas modalidades de varejo. O e-commerce, por exemplo, está muito presente hoje, cada vez mais, etc. O lojista está preparado para isso também e o próprio shopping acaba se inserindo nessa estratégia, né? Ele também pode atender esse tipo de consumidor, é assim? A experiência de consumo ela vai cada vez mais se transformando. E o lojista, não só o lojista, todo o ambiente de consumo, ele precisa acompanhar, ele precisa ter essa percepção. Ele precisa trazer essa experiência para o consumidor. E se ele for só comparar preço por preço, não faz muito sentido. Ele fica na casa dele e compra só pela internet. Isso você sabe que não acontece. As pessoas querem ter essa experiência, elas precisam ter essa experiência. E isso faz parte do todo. Então, quando você olha um shopping que tem um fraudário muito bom, as pessoas vão lá para consumir isso. Elas vão olhando, ela fala, eu quero ter a experiência de ir num lugar muito legal, de ir num lugar que eu me sinto bem, que eu me sinto agradável. Eu acho que essa é a percepção de valor que a gente tem hoje. Sem dúvida, Charles. E o e-commerce nunca vai substituir aquele desejo incontrolável das pessoas de apalpar o objeto, sentir o cheiro do objeto, não é isso? É mais ou menos aquela devoção que a gente devota aos maços de cigarro, né? A gente tem que pegar na mão, assim, ao livro, né? Essas coisas fazem parte da sedução do consumo, é assim mesmo? A questão é o seguinte, nós somos pessoas, nós somos humanos. Os humanos são bichos sociais. Você pode tomar um cafezinho sozinho no balcão da sua cozinha, da sua casa, mas sozinho, não tem belíssimo café. Mas você não está com 2, 3 colegas, ou não está olhando as pessoas passarem, ou não está no encontro agradável para espairecer. É o mesmo café, na verdade. Nós somos sociais. A indústria cinematográfica, através dos cinemas, passou por isso. Achavam que as salas de cinema morreriam no passado, quando introduziu-se as TVs a cabo, os vídeos, você se lembra, depois os CDs e não sei o quê. Não acontece nada disso. Pelo contrário, a indústria cresceu. As pessoas querem entrar no seu automóvel, elas querem dirigir para algum lugar, elas precisam ir para algum lugar.
Eu vou repetir, elas precisam ir para algum lugar. A sua namorada, sua esposa, seu marido, querem colocar uma roupa, querem ficar bonitos ou bonitas, querem ver, querem ser vistos. Além da questão do e-commerce. A própria questão do e-commerce, ela propaga, ela divulga um produto. Mas você quer ir palpar esse produto, você quer abrir essa geladeira, quer ver o que tem, você quer experimentar um sapato, aquela bijuteria. Nós somos bichos sociais. Sem dúvida. Então, a questão da internet, ela é complementar, ela é utilíssima, ela é muitíssimo bem-vinda. Mas você não vai ficar na sua casa a vida inteira ou no seu escritório a vida inteira. Não tem graça. Sem dúvida. Acho que essa é uma questão muito importante para a atividade de comércio, né? E o todo faz sentido. Uma planta bonita, um piso bacana, um banheiro em ordem, um belíssimo fraldário. Uma climatização agradável, quer dizer, isso tudo é... Um ar-condicionado simpático, um paisagismo bonito. Por que você vai daqui ali? Você não pode jantar na sua casa todos os dias da sua vida? Por que você vai comer uma comida portuguesa, ou uma comida italiana, ou vá a um botequim comer? Por quê? Porque nós somos sociais. Exatamente. Nós queremos experimentar coisas, nós precisamos andar com nossos carros, a gente gosta de se vestir, e é assim. Estamos o tempo todo na passarela, né? As pessoas se sentem assim, isso é muito positivo, ainda bem que é assim. Passarela é uma forma de falar, nós nos expomos, nós nos relacionamos. Exatamente. Uns com os outros. E a questão social é fundamental. O animal clássico, ele não tem essa história, mas nós sim somos assim. E isso influencia negócios. Sem dúvida. Falando nisso, falando em número de pessoas, qual a expectativa da frequência de público para cada um dos dias da operação do Iguatemi em Rio Preto? Claro que eu não vou nem arriscar perguntar a você sobre o primeiro dia, segundo dia, que eu imagino que vai ser uma daquelas liquidações americanas que acontece de vez em quando, que abre a porta e todo mundo entra correndo, né? Mas qual a expectativa de vocês? A gente tem uma expectativa bastante boa. A gente acredita que vai ter um público que vai, nesse primeiro momento, conhecer o shopping, depois ele retorna para começar a frequentar o shopping e conviver dentro do shopping. Falar em números é muito difícil, até aferir esse número é muito difícil, mas a gente tem uma expectativa que tem um público que vai frequentar muito o shopping, e principalmente final de semana, esse público que vem de fora de Rio Preto. Ele vai vir mais ainda a Rio Preto, vai vir consumir mais ainda na cidade, vai frequentar mais a cidade, vai fortalecer mais ainda essa característica de ser uma pequena capital regional do estado. Sem dúvida. Tá bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês, desejar muito sucesso, muita sorte nesse início das operações do Shopping Iguatemi em São José do Rio Preto. E dizer que aquilo que eu disse no começo é realmente isso, quer dizer, a cidade toda, o mercado todo, está muito orgulhoso da presença de uma instituição como o Iguatemi aqui em São José do Rio Preto. Eu queria agradecer ao Charles Creu, que é vice-presidente de operações da Iguatemi, empresa de shopping centers. Muito obrigado pela sua presença. E sempre quando estiver passando por aqui, Charles, aparece aqui para contar as novidades também das operações aqui em Rio Preto, ok? Vai ser um prazer e espero que a recíproca seja verdadeira. Passe lá. Venha nos visitar também. Sem dúvida. Fernando, você vai ficar por aqui, né? Já virou Rio Pretense, vai ter que começar logo torcer para o Rio Preto Esporte Clube, que aliás é um clube ali perto, viu? Não fica longe do... Já viu? Tem uma bonita camisa. Exatamente. E queria agradecer muito a sua presença e deixá-la à vontade para sempre que precisar, sempre que quiser divulgar coisas relacionadas com a operação do Iguatemi Rio Preto, use e abuse do Opinião Cidade, ok? Ok, muito obrigado. Muito obrigado pela receptividade de vocês e de toda a cidade. Perfeito. Muito obrigado a vocês e obrigado a você também que nos acompanhou em casa em mais esta edição do Opinião Cidade. Desde já, você fica convidado a nos acompanhar novamente amanhã, a partir das 12 horas. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.